Oi, gente! Tudo bem com vocês? Deixa eu ajeitar o meu chapéu aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite. Na verdade, eu não sei qual horário vocês vão estar vendo esse vídeo, mas estou passando aqui para desejar boas-vindas ao novo volume do PET, o nosso PET 5. Se organizem, não deixe a atividade acumular de uma semana para outra. Façam suas atividades com atenção. Nós estamos aqui mais uma vez à disposição para poder ajudá-los no que for necessário. Na vida, nem tudo são flores, mas existe um Deus que cuida de cada um de nós. Tenha todos uma ótima semana. Um beijo. Se cuidem. Aula de Biologia, terceiro ano. Volume 5 do PET, semana 1. Vamos abordar o tema Evolução da Vida, Fundamentos da Evolução Biológica. Enquanto disciplina está presente no nosso currículo escolar, vamos abordar este assunto, que é o estudo da vida desde os primórdios, suas alterações sofridas ao longo do tempo. São teorias, falaremos de alguns cientistas, suas ideias. Vamos refletir e estudar um pouco sobre esses tipos de visões que existem, conhecer os lados que são relevantes. A ciência enxerga dessa forma. Vamos abordar e ter uma visão crítica da ciência. E com isso estejamos mais preparados para acolher ou não as explicações científicas. Vamos lá? Então, a necessidade de entender a natureza e os seres vivos parece ser inerente à espécie humana. Explicações místicas sobre a criação do universo, do mundo e dos seres da natureza estão presentes em todas as culturas. Conhecimentos da ciência passaram a ser empregados para elaborar teorias científicas sobre a origem do universo, da Terra e dos seres vivos. E aqui vem mostrando um modelo, né, uma foto, uma imagem de uma ave, ou melhor, de uma mariposa que se alimenta de flores, né? E nesse caso, como pode haver lagartas e borboletas diferentes e o que causa suas semelhanças e diferenças? A gente percebe que essa mariposa, ela tem o corpo, né, como pano de fundo aí do alimento que ela captura, né? Então, a lagarta que se autodecora e seus vários parentes muito próximos ilustram as observações chaves sobre a vida. As maneiras espetaculares pelas quais os organismos se adaptam à vida no seu meio, né, onde vivem, as várias características compartilhadas da vida e a rica diversidade de vida, certo? E aqui vem falando um pouco das teorias evolucionistas. A partir do estudo e observação dessa orquídea, né, de uma orquídea aí, Charles Darwin imaginou que existia algum inseto que tivesse uma estrutura bucal suficiente longa para alcançar o néctar dessa flor. Só depois de algum tempo foi descrita essa mariposa, né, que consegue capturar esse alimento da flor, que se alimenta do nectário dessas orquídeas. As teorias científicas, como a teoria da evolução, permite-nos elaborar hipóteses baseadas em pesquisas, observações e análises. Vamos continuar. Aqui está o exemplo, por exemplo, da orquídea, né? Que tem o néctar lá no fundo. Então, provavelmente, existe algum inseto aí que consegue capturar esse néctar, né, um aparelho bucal aí capaz de chegar até o interior dessa flor. Dentre das teorias evolucionistas, nós vamos falar do fixismo e do lamarckismo. O que é que diz o fixismo? Né? Foi um pensamento predominante até o século XVIII. O que é que dizia? Cada espécie teria surgido de maneira independente e permaneceria sempre com as mesmas características. Esse era o pensamento, por exemplo, de Linneu, né, que criou um sistema aí de classificação dos seres vivos. O fixismo, né, desde meados do século XVIII, a hipótese de uma transformação das espécies, ou seja, o transformismo ou a transformação, né, transmutação das espécies, passou a ser defendida por alguns cientistas para explicar a diversidade da espécie e a existência de fósseis de organismos diferentes,
dos organismos atuais. Essa era a opinião, por exemplo, de um inglês Darwin, Erasmo Darwin, o avô de Charles Darwin. No entanto, até aquele momento, ele e os outros defensores da evolução não apresentaram nenhum modelo de como esse processo teria ocorrido. Então, o fixismo aí é esse pensamento de que a espécie ela surge de maneira independente e que ela não sofre transformações, ou seja, ela permanece como apareceu, né? Por isso que fala fixismo, é algo fixo. O lamarquismo. No início aí do século XIX, o naturalista aí conhecido como Lamarck, né? Por isso o nome lamarquismo, sugeriu um mecanismo para explicar a transformação da espécie. Aqui já vai bater de frente um pouco com o fixismo, o lamarquismo, né? E, contrariando as ideias fixistas da época, o francês Lamarck, né, defendia que os organismos atuais surgiram de outros mais simples e teriam a tendência a se transformar gradualmente em seres mais complexos. E ele defendeu duas teorias. Vamos passar aqui para frente para a gente poder continuar. Ele defendeu dois mecanismos aí de transformação dos seres vivos: a lei do uso e do desuso e a lei de transmissão de caracteres adquiridos. Isso aqui foi descrito por Lamarck, tá? Então, o que é que diz a lei do uso e do desuso? Diz que ocorre o desenvolvimento ou a atrofia de órgãos pelo uso e pelo desuso. O uso de determinadas partes do corpo faz com que elas se desenvolvam e o desuso faz com que elas se atrofiem. E o que é que diz a lei da transmissão dos caracteres hereditários descrito por Lamarck? Ele diz que as características que os indivíduos adquirem em sua vida são passadas aos seus descendentes. Ele, não se preocupou em explicar como ocorre esse processo de herança. Na época, os conhecimentos de genética eram bem rudimentares e simples, e ele não se deteve a isso, apenas afirmou aí que ocorre uma lei de transmissão das características adquiridas. E aqui vem um exemplo do que ele estava falando. A girafa vive em alguns lugares onde o solo é quase seco e sem capim, obrigada a comer folhas e brotos do alto da árvore. Olha só o que ele propôs. Que ela era forçada continuamente a se esticar. Tinha que se esticar para poder comer. Esse hábito mantido por longo do tempo e por outros indivíduos da raça resultou nas pernas anteriores mais longas, posteriores o pescoço mais alongados, e a girafa pôde levantar a cabeça na altura de 5 metros. E aí ela pôde consumir o seu alimento, ao longo do tempo. Então aqui é a representação esquemática da lei do uso e do desuso descrito por Lamarck, que foi aí esse naturalista que elaborou essa teoria evolucionista. Aprofundando o conhecimento, a origem do universo e dos diferentes seres vivos tem sido buscada pelo homem desde sempre. Ao longo da existência humana, diferentes ideias surgiram para explicar esses eventos nos mais diversos povos. E aqui abaixo vem alguns exemplos aí da história da criação, vamos dizer assim. Aí fala um pouco sobre teogonia, nascimento de deuses, fala de uma deusa Gaia, de um deus Cronos, o deus do tempo, outra divindade suprema para os gregos. Vamos continuar. Vocês podem fazer leitura se quiserem entender um pouco melhor. Fala dos antigos egípcios, que tinha como o deus Sol, que gerou outros filhos aí, o deus Á, o deus Terra, o deus Céu, enfim, são culturas. Versão bíblica da criação do mundo afirma que no início havia somente água, sobre a qual parava o Espírito de Deus. Então Deus soprou a superfície líquida e surgiu a luz que passou a iluminar as trevas. Isso ocorreu no primeiro dia da criação. No segundo dia, ele criou o céu. No terceiro, a fertilidade do solo e as plantas, inclusive as frutíferas. No quarto dia, Deus criou o sol, a lua e as estrelas, colocando-os em seus devidos lugares no firmamento. No quinto dia, foram criados peixes na água, aves no céu.
No sexto dia, Deus povoou a terra com todas as espécies de animais e criou o homem à sua imagem e semelhança. E no sétimo dia, descansou. Vem falando da civilização Inca, né, que floresceu no Andes, com a chegada dos europeus, que acreditava que o Sol e a Lua eram descendentes aí de ancestrais dos seres humanos. Os antigos povos vikings, também uma cultura bem peculiar. E vem falando dos Yorubás, que é um grupo étnico do atual território da Nigéria. Aí vocês fazem a leitura e tentem tirar suas próprias conclusões. Dando continuidade, voltando, terminamos aqui a primeira parte, né? Essa semana a gente vai trabalhar as 2 semanas, semana 1, semana 2, dando continuidade ao nosso assunto, porque são conteúdos afins. Semana 2 vem falando um pouquinho sobre a seleção natural, que foram trabalhos aí descritos por Darwin. Antes de começar, essa semana 1 vem para aprofundar os seus conhecimentos, né? Acabou que eu não tirei a foto da página. Para aprofundar o seu conhecimento, tem vários vídeos que falam aí sobre mitos, sobre fixismo, transformismo, né? Que vocês podem estar conferindo para compreender um pouco mais, para saber um pouco mais do assunto. Tem as fontes de informações sobre esse assunto, caso queiram aí. E depois vem nossa atividade da semana 1. E na semana 2, fala da seleção natural e da adaptação proposta por Charles Darwin, né? Então, a partir disso aqui, você vai identificar as semelhanças e diferenças entre as teorias evolucionistas, compreender o contexto histórico, né? E o que diz os trabalhos de Darwin? Entre dezembro de 1831 e outubro de 1836, acaba sendo um pouco de história, né? O naturalista Charles Darwin realizou uma viagem ao redor do mundo, a bordo de um navio, né? Durante essa viagem, Darwin coletou muitos animais e plantas e fósseis de diferentes locais por onde o navio passou. Com base em muitas informações da natureza, ele começou a contestar aquela imutabilidade das espécies proposta pelo fixismo e pelo lamarquismo. Então, a gente vai ver que ele que propôs um livro aí, Evolução das Espécies, foi o primeiro livro sobre evolução biológica. Então, aqui mostra a navegação, né? A foto dele, fazer dessa viagem. Darwin esteve no Brasil, porque o Brasil é riquíssimo, né, na questão da biodiversidade. Por 2 vezes nos trajetos de ida e volta de sua viagem. Passou por Fernando de Noronha, Salvador, Recife, Abrolhos e Rio de Janeiro. Ficou fascinado com a exuberância da floresta tropical, mas chocado com a escravidão, né, que ocorria aqui no Brasil naquela época, a escravização. Aí fala que ele foi na Argentina também, ele era um naturalista curioso, encontrou fósseis de estranhos animais gigantescos. Alguns eram semelhantes às preguiças e outros pareciam com tatus. Como Darwin não conseguiu identificá-la, enviou esses fósseis, que é um assunto da semana 3, tá? Que a gente vai falar sobre fósseis. Ele enviou para outros cientistas identificarem essa semelhança entre eles e as preguiças e os tatus que existem hoje, né, os atuais. Isso fez com que Darwin se perguntasse por que fósseis de animais gigantes estavam nos mesmos lugares onde podia ser encontrado seus semelhantes em escala reduzida. A explicação poderia estar na transformação das espécies a partir de ancestrais comuns. Aí já está falando um pouco da teoria proposta por ele. Então, por meio da descendência com modificações, Darwin observou também que um mesmo tipo de animal mostrava diferenças de acordo com a região onde era encontrado. E aí ele cita um exemplo. A ema, encontrada no norte da Patagônia, era um pouco diferente da ema do sul da Patagônia. E a Patagônia está localizada no sul do Chile e da Argentina. Darwin passou 4 semanas nesse arquipélago de Galápagos, né, um conjunto de ilhas vulcânicas. Pesquisando, ele observou que lá havia vários animais que não existiam em outro lugar do mundo,
como iguanas marinhas, tartarugas de grande porte e algumas espécies de aves, como os pássaros. Darwin notou, fazendo a leitura, tá? Darwin notou que as diferentes espécies de aves, né, esses tentilhões do arquipélago, eram muito parecidas com outra espécie da mesma ave que vivia no continente vizinho. E o clima e outras condições ambientais eram muito diferentes daquelas da ilha. Supôs, então, que, ao contrário do que pensavam os fixistas, as espécies do arquipélago não deveriam ter surgido das próprias ilhas e permanecido imutáveis, mas teriam sido originadas de espécies provenientes do continente, o que explicaria a semelhança entre elas. Ao longo do tempo, essas espécies teriam se diversificado e se adaptado às condições do ambiente. Não, essa página não, Juscelia. Estamos aqui, né? E os grandes... ele levantou uma questão aí, né? Por que as ilhas do arquipélago, que apresentam solo e clima muito semelhantes, não tinham a mesma flora e a mesma fauna? Porque elas apresentavam flora, né, parecidas entre si? Porque Darwin teve a chance de observar, havia duas espécies de ema, né, em regiões tão próximas da América do Sul. Essa ideia de descendência com modificação a partir de um ancestral comum era defendida por Darwin. Vamos continuar. Nos 20 anos que se seguiram após seu retorno, Darwin trabalhou em muitos projetos de pesquisa e amadureceu suas ideias sobre a evolução. Inclusive, foi muito influenciado pelas ideias do religioso e economista político Thomas, né, que defendia a principal causa da miséria era o descompasso entre o crescimento das populações e a capacidade de produção de alimentos que não crescia na mesma proporção. Então, o que ele postulou? Que o número de indivíduos de uma espécie produzida em uma geração é geralmente maior que o número de indivíduos em que o meio pode sustentar. Isso os levaria a competir entre si por recursos, principalmente como alimento, né? Então, os seres aí chegaria um momento que não teria mais quantidade de alimento suficiente. Como os indivíduos aí de uma seleção, de uma população sempre apresentam variações entre si, alguns estarão mais aptos a vencer essa competição. Assim, os indivíduos que sobrevivem e se reproduzem a cada geração são preferencialmente os que apresentam características que permitem melhor adaptação às condições ambientais. Essa é a seleção proposta por Darwin, né? Desse modo, Darwin e Wallace escreveram textos sobre evolução por seleção natural que foram apresentados à comunidade científica. Não vou ficar lendo muito, tá? Porque o vídeo vai ficar muito longo, mas vocês façam a leitura em casa. Em 1859, Darwin publicou o livro que começou a mudar a história da biologia. O primeiro livro, né? A origem das espécies por meio da seleção natural ou a preservação das raças favorecidas na luta pela vida. O que é que propôs ele? Aqui embaixo, ó, os pontinhos. Todos os organismos descendem com modificações de ancestrais comuns. A seleção natural atua sobre as variações individuais, favorecendo aquelas que são mais aptas, certo? E logo depois, né, vem falando aqui dos fundamentos da evolução por seleção natural proposto por Darwin, né, Charles Darwin. A teoria de Darwin e Wallace poderia ser resumida da seguinte forma: as espécies de seres vivos se transformam no decorrer do tempo e a força que direciona essa transformação é a seleção natural. E aqui vem uma figura 5, né, falando um pouco sobre isso aqui. O que vocês entendem dessa figura? Tem besouro aqui que é insetos, né, verdes, e outros vamos colocar como natural. Insetos, 3 verdes e 3 aí que não tem cor, né? Vamos colocar natural? Todas as populações apresentam condições ótimas e tendência a crescimento, né? Exponencial. Mas o que acontece? Em decorrência dos fatos como limitação de recurso, abrigo, impede o crescimento indefinido das populações. Em todas as populações existem características de indivíduos, muitas das quais são herdadas pelos seus descendentes. Besouro verde, vai ter besouro verde. Inseto sem cor, aí vai ter inseto sem cor, né?
Mas os indivíduos com características mais favoráveis às condições do meio têm mais chances de sobreviver e deixar descendentes que herdarão tais características. Esse é o conceito básico da seleção natural. Então, se a gente observar o caso aqui, né? Tem inseto verde e o inseto sem cor, né? Vamos colocar de cor natural. A ave, ela sempre vai enxergar primeiro quem, né? A seleção proposta por Charles Darwin diz o seguinte: é muito mais fácil ele consumir o verde, porque o verde de longe ele percebe e ele vai e consome aquele inseto. Então a população desse inseto verde, vistoso, bonito, brilhante, tende a diminuir e isso faz com que ele tenha menos chances de sobrevivência. Então esse aí é o processo descrito por ele, por seleção natural, onde as características mais favoráveis ao do meio têm mais chance de sobreviver e deixar descendentes que herdarão tais características. Este é o conceito básico de seleção natural. Foi o que aconteceu aqui com os besourinhos, porque um está mais adaptado por conta da cor e o outro não, né? Então isso aí é os fundamentos da evolução por seleção natural. Teoria sintética da evolução. Com redescobrimento em 1900 dos trabalhos de Mendel com ervilhas e discussões sobre mutações genéticas surgidas na época, os adeptos da genética mendeliana, né, proposto por Mendel, passaram a propor que apenas as mutações seriam responsáveis pela evolução. A seleção natural, segundo essa interpretação, não teria participação nesse processo. Somente mais tarde, vários pesquisadores voltaram da importância da seleção natural e relacionar as contribuições da genética, da paleontologia, o estudo dos fósseis, né, da sistemática, em uma nova teoria que ficou conhecida como teoria sintética da evolução. Vamos conhecê-la? O que ela afirma? Segundo a síntese evolutiva, os principais fatores que atuam na população são o quê? Mutações. Que são mutações? São de suas fontes primárias aí a variabilidade genética. Qualquer tipo de variabilidade genética aí. Essas mutações não ocorrem para adaptar o indivíduo ao ambiente. Elas ocorrem por seleção natural e ao acaso. Tendem a ser mantidas quando for uma seleção positiva, ou seja, se ela for mais apta, ou será eliminada essa mutação se ela for negativa, né? Continuando, vem falando aqui também sobre recombinação genética, ou seja, os seres se recombinam de forma genética por permutação, por reprodução sexuada, e esses dois processos aí aumentaram a variabilidade genética das populações. Por isso que nós somos tão diferentes, seres tão diferentes, flores tão diferentes, plantas, besouros, insetos, enfim, né? Essa por recombinação genética. Migração. Não, a teoria sintética da evolução afirma que a migração que foi responsável pela evolução, né, diz o seguinte, corresponde a processo de entrada, ou seja, a imigração e a saída de indivíduos de uma população, geralmente associada à busca por melhores condições de vida, fez com que ocorreram o quê? Chegada de novos indivíduos, introduzindo novos genes na população, o que aumenta sua variabilidade genética. Né? E, por outro lado, a imigração com a saída dos indivíduos pode haver redução da variabilidade genética. Por seleção natural, que nós comentamos agora, né? Os mais aptos têm mais chance de sobrevivência. Deriva genética, que é isso? Corresponde a processos aleatórios que reduzem a variabilidade genética de uma população sem relação maior ou menor adaptividade dos indivíduos. Um exemplo de deriva é a modificação da composição genética de uma população em função de queimadas. Em decorrência delas, são selecionadas aleatoriamente indivíduos de população. E os que ficam não são necessariamente os mais capazes de sobreviver e ter sucesso reprodutivo, né? Você poderá aprofundar mais seus conhecimentos buscando essas fontes aqui, né? Vídeos do YouTube, livros, tem aqui o livro de Charles Darwin, caso alguém queira, né? Enfim. E depois, nossa atividade, vocês vão responder a semana 1 e a semana 2. Qualquer dúvida, se eu puder saná-la, eu estou à disposição. Um abraço.